Olha, ele é conferencista e consultor organizacional, mestre em psicologia organizacional, especialista em gestão de pessoas, autor de diversos livros. O cara é uma fera, uma fera. Eu tenho a honra de trazê-lo aqui, meu querido amigo César Romão. César. Tudo bem, pai? Tamo junto sempre, viu? Obrigado pelo convite. Tudo bem, agora ainda tirou a barba, olha, fases. Tá muito bem de novo, né, César? Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Olha, a inteligência artificial tende a provocar etarismo no mercado de trabalho. Ô Romão, vamos lá, querido, explica um pouquinho isso para nós aí. A inteligência artificial está aí, já é uma realidade. Acho que seria legal a gente só dar uma sublinhada para o nosso povo aí que está nos acompanhando, para o pessoal lembrar o que é o etarismo, né? Tem a ver com a idade, algum preconceito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí, para eles entenderem por que a gente colocou essa notícia aí. A resposta é sim, Padre Marcos. Sabe por quê? As pessoas hoje elas estão sepultando a sua criatividade. E com isso elas estão congelando o seu poder cognitivo. É o que está acontecendo hoje. Por isso que as pessoas são vítimas do etarismo. Agora, por trás desse festival e dessa festividade toda da inteligência artificial, não só aqui, mas no mundo, existe uma escravidão que está acontecendo e ninguém fala. As inteligências artificiais estão pegando pessoas de Nairobi, da Índia, que vivem em extrema pobreza, colocando numa sala, entregando um computador com internet, pagando centes de dólar, para que essas pessoas abasteçam as inteligências artificiais. Eles comem ali e dormem ali. É uma escravidão tecnológica e ninguém comenta sobre isso. Todo mundo só sabe falar que a inteligência artificial é o máximo, que ela sabe tudo. A inteligência artificial não é nem tão inteligente, nem tão artificial. Sabe por quê, Padre Marcos? Hoje, antes de sair de casa, eu perguntei para ela, aonde irei hoje? Qual programa de televisão eu vou estar? Sabe qual foi a resposta? Eu não tenho essa resposta. Então, ela não sabe tudo, tá certo? A gente tem que entender hoje, por exemplo, os provedores da inteligência artificial, eles estão consumindo 16% da energia do planeta. Isso significa o consumo de energia de praticamente todas as grandes cidades da Europa. A gente está criando um mundo sem futuro. Por quê? Porque o futuro está sendo atribuído à inteligência artificial. Mas ela só trabalha com o nosso passado. Ela não cria, ela não constrói legado. Então hoje é muito perigoso a gente entregar, como estamos entregando para as pessoas, para a inteligência artificial, a nossa capacidade cognitiva. Além disso, ela está criando o que eu chamo de uma atrofia crítica. Qualquer coisa que você fala com alguém, vai a jantar, vai sair, a pessoa não sabe responder na hora, pergunta para a inteligência artificial, né? E olha que interessante, a inteligência artificial, ela não tem a própria etimologia. Se você perguntar para ela, faça esse teste aí na sua casa agora, tá bom? Escolhe aí uma inteligência artificial, pergunta para ela qual a etimologia da resposta que ela te deu. Qual a fonte? Ela não sabe. Nós temos etimologia da nossa existência. A inteligência artificial não tem etimologia da existência dela. Então, nós estamos com esse amor, né, que está se criando aí pela inteligência artificial, a gente está sabotando a nossa própria evolução natural. Eu fico impressionado hoje, às vezes a gente sai, ou mesmo numa palestra, você vê lá o pessoal, eu falo alguma coisa, a pessoa não sabe o que é, em vez de perguntar para mim, pergunta para a inteligência artificial. Então, é uma escravidão cognitiva, né? A gente está sabotando a nossa evolução natural. E o pior, Padre Marcos, e o pior de tudo, responde para mim, quando ela errar, como já tem errado muito, vou dar um erro recente, vai. Aquela inteligência artificial que mudou o valor do dólar através do Google e causou um prejuízo enorme para muita gente. Quando a inteligência artificial errar, quem vai prender o algoritmo? Pois é. Quem vai punir o algoritmo? Mas a gente percebe, mas o que acho que mais me preocupa do que a própria inteligência artificial é a cabeça dos manda-chuvas. Porque o que existem empresas que estão faturando com isso
estão eliminando despesas com seres humanos, que é caro. Você contratar um ser humano é muito caro, você tem que pagar tanta coisa por direito dele. Então, se você descobrir algo que substitua a mão humana, para quem é os detentores do poder, é claro que isso daí é uma... Então, eu acho que essa máquina, essa conta, ela não fecha por causa disso. Porque quanto mais os que estão no poder estão conseguindo, através de uma tecnologia avançadíssima como essa, inteligência artificial, mesmo que ela erre, mas vender esse produto para que outros grandes adquiram e assim, o ser humano, ele vai, principalmente quem é de baixa renda, o propósito do mundo não é para quem é de baixa renda, é para quem é de média alta, né? Então a gente percebe que isso que mais me preocupa é que se no começo de uma história humana, chamada uma evolução que vinha lá atrás, a mão humana, o trabalho humano era necessário em quantidade, hoje se tornou até um crime você ter uma quantidade excessiva para não se fazer aquilo que a máquina hoje faz. Então, é isso que me preocupa muito, que estão... Nós já tivemos esse episódio no passado. Tivemos, não tivemos? Então, quando a Revolução Industrial criou a produção em série, quando chegaram os robôs no Japão, que o pessoal trouxe para o mundo, e outras atualidades que chegaram. Quando chegou a internet, né? Agora nós estamos perdidos, né? Uma notícia boa, pelo menos como o meu ponto de vista, né? Não se apavorem, porque o ser humano ele tem uma característica, ele enjoa. A inteligência artificial não vai ter essa audiência por muito tempo. As pessoas, com o passar do tempo, vão entender que elas estão sendo mecanizadas. O ser humano enjoa. Isso é que a inteligência artificial não está contando. Eu concordo, mas eu me preocupo que até esse passo do enjoamento chegar, quantos desastres humanos vão se perder? Posso fazer um comentário rápido? Só vou falar uma coisinha, você já completa. A gente só precisa lutar por uma coisa, Padre Marcos. Vamos começar aqui hoje. A gente não permitir que a inteligência artificial tome decisão humana. Perfeito. Nunca. Aí sim, perfeito. Numa palestra minha, um aluno falou: Romão, o senhor se formou em Direito. Eu falei: foi minha primeira formação acadêmica. Hoje está mais fácil do que na sua época. Eu falei: mas por quê? Ele falou: eu compro pela internet um conjunto de 3.000 petições. E aí, qualquer coisa que eu quero, eu vou lá e eu faço a petição. Eu falei: puxa, bacana. Qual é a OAB dessas petições aí? Quem que assina? Não tem, é só modelo. Eu falei: e na audiência, quem vai defender? Você vai mandar a sua petição? O advogado não vai estar lá. Então, você não vai precisar nem ir na audiência. Isso que você disse é muito interessante mesmo, porque as pessoas têm que entender que a inteligência artificial não tem CRM, não tem OAB, e não tem outras características que nós, seres humanos, precisamos para dar seguimento à nossa existência. Mas enquanto tiver esse advento dela que está crescendo, ainda vai haver muita... Bom, oi? A questão da verruga, eu estava lembrando aqui, o primeiro registro escrito de verruga foi nas histórias dos irmãos Grimm. E aí a Disney começou a fazer os filmes, né, das histórias dos irmãos Grimm, né? E a verruga se popularizou por causa da bruxa, né? Da Bela Adormecida, mas não há registro histórico, nem a Bíblia tem a questão, alguém que tinha verruga, né? O primeiro registro era as histórias dos irmãos Grimm. Interessante. É boa saber disso. Eu gostei da questão da bruxa aí. Vamos lá, acabou? Acabou, gente, que pena. Tá vendo? O programa acabou o horário, eu queria ouvir mais vocês todos falarem aqui. Mas eu agradeço, não vai faltar oportunidade. César, você vai voltar aqui, né? Volto. Você tá em débito comigo, hein? Se eu quiser. Você viu pouco nesse ano aqui comigo aqui. Eu volto. Vou voltar.